Vamos continuar a nossa correção. Nosso próximo exercício é o número 52. Responda. Os pontos menos 2 e 0 e 2 e 0 pertencem ao gráfico de uma função do primeiro grau. Qual é a lei de formação dessa função? Ele está afirmando que esses dois pontos pertencem a esse gráfico. Só que eu quero que você escreva esse gráfico para mim. Ou seja, você primeiro precisa saber o valor de A e de B, substituir e ver qual é a lei de formação, ou seja, qual é a função que deu origem a esses dois pontos. Eu sei que o menos 2 e o 2 são valores de x, 0 e 0 são os valores de y. Então, eu vou trocar na função do primeiro grau. Y é igual a x mais b. No primeiro, eu vou trocar o x por menos 2 e o y por 0. Então, vai ficar 0 igual a vezes menos 2 mais b. A vezes menos 2 é menos a, então 0 é igual a menos 2a mais b. Não posso juntar, então eu deixo o g que está. Agora eu vou para o segundo ponto, vou trocar o x por 2 e o y por 0. Eu fiquei com 0 igual a 2a vezes 2 mais b. A vezes 2 é 2a, então 0 é igual a 2a mais b. Como essas duas equações eu não tive o cancelamento de alguma das letras, então eu vou criar um sistema. Menos 2a mais b igual a 0 e 2a mais b igual a 0. Bom, eu queria cancelar o valor de b e não o valor de a, mas eu poderia ter cancelado direto. Eu poderia ter cancelado 2a, o menos 2a com o 2a. Então, o que eu fiz foi igual aos outros, eu multipliquei por menos 1. Repeti a primeira equação, menos 2a mais b igual a 0, e multipliquei a segunda por menos 1. 2a vezes menos 1, menos 2a. B vezes menos 1, menos b. E 0 vezes qualquer número é 0. Somente eu troquei o sinal. Você vai ver que multiplicar por menos 1 basta trocar o sinal. Menos 2a menos 2a, menos 4a. B menos b é 0. Igual 0 mais 0, 0. Vou mudar o menos 4 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. A é igual a 0 dividido por menos 4. Qualquer número dividido por 0 é 0, encontramos o valor de A. Agora eu preciso encontrar o valor de B, então eu vou escolher uma das duas equações. Eu escolhi a primeira, menos 2a mais b igual a 0. Eu vou trocar o A pelo número que nós encontramos, 0, e encontrar o valor de B. Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais b igual a 0. Eu mudo o 0 do primeiro membro para o segundo, ele vai ser 0. Ou eu posso também somar 0 mais b, que continua sendo b. Ou seja, o b é igual a 0. Numa função, eu não preciso trocar o valor de a pelo número que eu encontrei, o de b. Aqui, quando eu trocar o a por 0 e o b por 0, eu vou encontrar simplesmente 0. Então, essa função é igual a 0. Nós concluímos a correção da nossa terceira atividade. Nós vamos agora começar a corrigir a nossa quarta atividade. O primeiro exercício está na página 75, número 7. O exercício 7, ele diz: dados conjuntos A, 0 e 1, e B, menos 1, 0 e 1, e C, 1, 3 e 4, calcule. Na letra A, eu tenho que calcular os elementos de A menos o elemento de B. Aliás, o contrário, né? Os elementos de B menos os elementos de A. Os elementos de B é menos 1, 0 e 1. E os elementos de A é 0 e 1. Eu vou cancelar quem é igual. Eu vou cancelar o 0 e o 1, porque eu estou subtraindo, eu estou tirando. Então, o que sobrou ainda no primeiro conjunto? Sobrou menos 1, então a nossa resposta é menos 1. Observe que você vai pegar a resposta, quando está subtraindo, apenas do primeiro conjunto. O que sobrou no primeiro, o que sobrou no segundo, não nos interessa. Na letra B, é C menos B. O C tem os elementos 1, 3 e 4.
e deles eu vou tirar os elementos de B, menos 1, 0 e 1. O que ele tem em comum é o 3, então eu eliminei. O que ainda sobrou no primeiro conjunto? Sobrou o 3 e o 4, então nossa resposta, elementos 3 e 4. Observe que sobrou elementos no segundo conjunto, mas eles não nos convêm. Letra C, A menos B vezes C menos B. Eu já sei o valor de A menos B, é a resposta da questão da letra A, menos 1. E esse vezes C menos B. Eu também já sei a resposta, que é a resposta da letra B, 3 e 4. Quando eu estou multiplicando, quer dizer que eu tenho que combinar todos os elementos do primeiro conjunto com todos do segundo. Pessoal, esses elementos, ele está dizendo para você que o primeiro é sempre o x, o segundo é sempre o y. É um par ordenado. Então, o x vale menos 1, o y vale 3. Ou o x vale menos 1 e o y vale 4. Viu que eu combinei todos os valores do primeiro com o segundo. Letra D. C menos A vezes B. Bom, primeiro eu vou fazer o C menos A. Os elementos de C é 1, 3 e 4. E eu vou diminuir dos elementos de A, 0 e 1. O que é igual eu cancelo. Ainda sobrou em C 3 e 4. E esse 3 e 4, eu vou combinar eles com os elementos de B, menos 0, menos 1, 0 e 1. Ou seja, o x são sempre os primeiros valores, 3 e 4. O y é menos 1, 0 e 1. Então, eu vou combinar esses elementos e criar pares ordenados. O 3 com menos 1, o 3 com 0, o 3 com 1. Agora o 4. O 4 com menos 1, o 4 com 0 e o 4 com 1. Observe que multiplicar um conjunto com o outro nada mais é do que combinar os elementos de um conjunto com o outro. O primeiro é sempre x, o segundo é sempre y. Letra E. Eu vou calcular c vezes c ou c ao quadrado, que quer dizer a mesma coisa. Eu vou combinar os elementos de c com os elementos de c. Os elementos de c é 1, 3 e 4, combinados com os elementos 1, 3 e 4. Esses três primeiros é x e os três últimos são y. Então, eu vou criar combinações aqui. 1 com 1, 1 com 3 e 1 com 4. Agora, eu vou para o próximo, número 3. 3 com 1, 3 com 3 e o 3 com 4. Agora, eu vou combinar os elementos de 4. O 4 com 1, o 4 com 3 e o 4 com 4. Então, são todos os pares ordenados que eu consegui formar com esses elementos. Próximo exercício, número 26, na página 85. Uma lanchonete faz vitaminas com uma ou duas frutas distintas. Os sabores são laranja, mamão, banana, morango e maçã. As vitaminas podem ser feitas com um só tipo de fruta ou misturando dois tipos de fruta de acordo com o gosto do freguês. Calcule o número de relações possíveis de vitamina que a lanchonete pode oferecer. Bom, primeiro eu vou ver quando a pessoa chega lá e escolhe só uma. Então, eu tenho a primeira opção laranja, a segunda mamão, a terceira banana, a quarta morango e a quinta maçã. Então, eu tenho 5 opções com uma única fruta. Mas suponha que a pessoa chega lá e ela quer misturar duas frutas. Quais as opções que eu tenho? Eu posso misturar laranja com mamão, laranja com banana, laranja com morango e laranja com maçã. Essas são todas as combinações que eu tenho de laranja e mais alguma fruta. Agora eu vou ver o mamão. Por que eu não vou pôr mamão e laranja? Porque dá a mesma combinação 6. Laranja e mamão, mamão e laranja é a mesma coisa. Então, eu não vou repetir, eu vou só colocar frutas diferentes. Nós vamos agora para mamão e banana, mamão e morango, mamão e maçã.
Combinei todas as frutas com uma mão. Vou para a próxima fruta, que é a banana. Banana com morango, banana com maçã. E por último, morango com maçã. Observe que nós combinamos todas as frutas sem repetição de fruta. Então, nós tivemos um total de 15 combinações. Ou seja, dá para oferecer 15 vitaminas diferentes sem repetição de fruta. Nosso próximo exercício, página 113, número 3. O triângulo POR, no plano cartesiano de vértices P igual a 0, 0, O igual a 6, 0 e R igual a 3, 5, é equilátero, isósceles, mas não equilátero, escaleno, retângulo ou obtusângulo. Lembrete, se A é o maior lado do triângulo, nós temos A ao quadrado menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, triângulo octoângulo, actoângulo. Se o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, nós temos um triângulo retângulo. Se nós temos o A elevado ao quadrado maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, nós temos um obtusângulo. E vale lembrar que triângulo equilátero é quando todos os lados são iguais. E triângulo isósceles é quando dois lados são iguais e um lado é diferente. E triângulo escaleno é quando todos os lados são diferentes entre si. Você não sabe qual é os lados do triângulo. O que você sabe é os pontos. Mas nós podemos calcular a distância de um ponto até o outro. A fórmula para calcular a distância de um ponto até o outro é, eu quero calcular a distância do ponto P até o ponto O, raiz quadrada do ponto O menos de x de O menos x de P ao quadrado, mais y de O menos y de P ao quadrado. Lá nos valores do ponto, o ponto P, ele vale 0, 0, e o ponto P, aliás, o ponto P é 0, 0, e o ponto O é 6 e 0. Então, o x é sempre os primeiros valores. É 0 e 6. Então, vou fazer 6 menos 0 ao quadrado. 6 menos 0 é 0. 0. 6 menos 0 é 6, aliás. E 6 ao quadrado, que nós vamos ter. Vamos fazer a mesma coisa com y. O y é o segundo valor, então é 0 e 0. 0 menos 0 é 0, 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Então, vai sobrar apenas o 6 ao quadrado, que é 36. E a raiz quadrada de 36 é 6. Nós sabemos agora que a distância entre dois pontos aqui é 6. Agora, eu vou calcular a distância de P até R. O ponto P é 0, 0 e o ponto R é 3 e 5. Primeiro, eu vou subtrair os dois valores de x. O x é 3 e 0, que são os dois primeiros valores. 3 menos 0 é 0, 0 ao quadrado. Vou fazer o mesmo processo agora com y, mas os y vale 5 e 0. 5 menos 0 é 5, 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 5 ao quadrado é 25. 25 mais 9, 34. Eu fiquei com a raiz quadrada de 34 porque eu não sei o valor exato. Então, eu vou deixar a distância entre dois pontos nesse triângulo, a raiz quadrada de 34. Vou para o próximo comprimento. O e R. O ponto O é 6 e 0, o ponto R é 3 e 5. Primeiro, eu vou começar pelos valores de x, vou subtrair eles. São os dois primeiros números, que são 3 e 6. Então, 3 menos 6 é menos 3 ao quadrado. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com y, que é 5 e 0. São os dois últimos valores. 5 menos 0 é 5, 5 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9, porque menos vezes menos é mais, e 3 vezes 3 é 9. Mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 25 mais 9, 34. Raiz quadrada de 34. Então, você vai ver que esse triângulo, ele tem um comprimento 6, comprimento raiz quadrada de 34,
e comprimento raiz quadrada de 34. Eu tenho esse triângulo com esses lados. Se dois lados valem 34 e um outro vale 6, então é isósceles, porque eu tenho dois lados iguais e um diferente. Resposta correta, letra B. Nosso próximo exercício é o número 6. Analise e responda. Nós temos um quadrado e o lado dele vale L. A. Sendo P o perímetro do quadrado, representado acima, qual é a função que relaciona P com seu lado? B. Representando a área desse quadrado por A, qual é a função que relaciona A com L? C. Complete a tabela. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, a função de P de L, ou seja, P do lado, é igual à soma dos quatro lados. Se ele é um quadrado e um lado vale L, todos têm que valer L. Então, é L mais L mais L mais L, 4L. Na letra B, ele quer a área. Para calcular a área de um quadrado, basta você multiplicar um lado vezes o outro. Mas aqui os lados não valem L. L vezes L, L ao quadrado. Ou você pode também dizer que é L vezes L. Também não tem problema. Na letra C, nós temos uma tabela. O L está em centímetro, ele vale 3, 5 e 9. E na segunda coluna, você tem que calcular o perímetro. Nós sabemos que o perímetro nada mais é do que 4L, ou seja, 4 multiplicado por L. Se o primeiro L vale 3, então eu vou ficar com 4 vezes 3, 12 centímetros. O segundo vale 5, 4 vezes 5, 20 centímetros. O terceiro vale 9, 4 vezes 9, 36 centímetros. Encontramos os perímetros. Vamos agora para a terceira coluna, que eu vou calcular a área. Ele disse que a área tem que ser igual da letra B. L ao quadrado. Você troca o L por 3, por 5 e por 9 e encontra o valor da área. Então, eu vou ficar com 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Segundo, eu vou ficar com 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. E terceiro, 9 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Próximo exercício, número 8. O gráfico da função y é igual a 3x menos 1 passa pelos pontos C, 0,y e D, x,2. Calcule A, os pontos C e D, B, f1, C, f-1 e D, o gráfico da função. Bom, eu já tenho a função. Ela vale y igual a 3x menos 1. Lá no ponto C, eu tenho o valor de x, que é 0, mas falta o valor de y. Então, o que eu vou fazer é trocar o x por 0 e encontrar o valor de y. Vou ficar com y igual a 3 vezes 0 menos 1. 3 vezes 0 é 0, 0 menos 1 é menos 1. Encontramos os valores. No ponto C, o x vale 0, o y vale menos 1. Faremos o mesmo processo com o ponto D. Eu não sei o valor de x, mas eu sei que o y vale 2. Então, eu vou trocar o y por 2, vou ficar com 2 igual a 3x menos 1. Esse 1, ele é negativo, eu vou passar para o primeiro membro. Eu vou ficar, então, com 2 mais 1 igual a 3x. 2 mais 1 é 3. O 3 que está acompanhando o x, eu vou mudar ele do segundo membro para o primeiro e ele vai passar dividindo. 3 dividido por 3 é 1, então x é igual a 1. No ponto D, o x é 1, o y é 2. Fizemos aqui a letra A. Na letra B, ele quer que você calcule o f de 1. Observe que aonde está o x, ele colocou 1. E lembra que f de x é a mesma coisa que y. Então, eu vou trocar na equação
o x por 1. Eu vou ficar com 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 é 3, 3 menos 1 é 2. Então, o f de 1 é igual a 2. Na letra C, eu tenho um f de menos 1. Então, o x tem que ser trocado por menos 1. 3 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Então, o f de menos 1, menos 4. Observe que y e f de x quer dizer a mesma coisa. O valor que está dentro do parênteses desse f é o valor do x que você vai substituir. Na letra D, ele pede para você fazer o gráfico. Quando você tem que criar um gráfico, a primeira coisa que você vai fazer é o plano cartesiano. Então, você vai fazer a linha x, depois a linha y. Sempre. E vai marcar os pares. Nós temos 2 pares já. Nós temos o par C, o par D. Na letra B, nós também temos um par. Nós temos o x valendo 1 e o y valendo 2. Na letra B, aliás. E na letra C, nós temos o x valendo menos 1 e o y valendo menos 4. Então, nós podemos usar esses pares ordenados. Eu vou marcar primeiro o ponto C. O x vale 0, o y vale menos 1. Então, você vai olhar lá na linha do y, vai achar o menos 1, lembrando que ele é para baixo do 0, e vai marcar um ponto para ele. Depois, você vai marcar o ponto D. Você vai achar o 1 no x e o 2 no y. O 1 no x, o 2 no y, você vai tracejar, e aonde os dois encontrar, você vai marcar também um ponto. E vai achar o ponto B. Mas o ponto B, ele coincide com o que nós já achamos, 1 e 2. Então, eu vou para o ponto C. Menos 1 e menos 4. Menos 1, eu vou olhar a linha X, vou olhar o lado negativo, vou marcar o menos 1 e vou tracejar. Eu vou olhar a linha Y, tem que ser abaixo do 0, vou achar o menos 4 e vou tracejar. Aonde os dois se encontrarem, eu marco um ponto. Depois, eu vou ligar esses pontos através de uma reta. Os 3 pontos que eu tenho. Essa linha verde que marcou, que passou pelos 3 pontos, isso é a função 3x menos 1. É a função que nós estamos procurando, é o gráfico dela. Então, observe que o gráfico é a união de pontos, quando você une pontos. E se é uma função do primeiro grau, é obrigatório que esse gráfico seja uma reta. Bom, nosso próximo exercício é número 11, na página 114. Construa o gráfico das seguintes funções. Todas essas funções são função do primeiro grau, porque todas estão no formato f de x igual a x mais b. Quando você tem que fazer um gráfico, e essa gráfica da função do primeiro grau, primeira coisa que você vai ver é o valor de a e de b. O a é o coeficiente numérico do x, ou seja, aquele número que está junto do x. Aqui só tem um negativo, então é menos 1. O b é sempre o valor que está sem x, que está sem letra. No nosso caso, é o c. Aqui eu já vou determinar se a nossa função ela é crescente ou decrescente. Você olha para o valor de a. Se ele for maior do que 0, crescente. Se ele for menor, decrescente. Em outras palavras, a é um número negativo, decrescente. A é um número positivo, crescente. Aqui, como o a vale menos 1, nossa função é decrescente. Nós já temos o primeiro ponto olhando apenas para B. Lembra que B é aquele que intercepta o eixo Y? Então, o A vale 0, o X vale 0 e o A vale 3. Eu já tenho um ponto. Agora eu vou encontrar um outro ponto. Eu vou substituir o f de x por 0 e encontrar um valor para x. Então, eu fiquei com menos x mais 3 igual a 0. Eu vou mudar esse 3 do primeiro meio para o segundo, ele vai ficar negativo. E eu vou ficar com menos x igual a menos 3. Como o x está negativo, eu multiplico por menos 1. Lembra que multiplicar por menos 1 é trocar o sinal. Porque menos x vezes menos 1, x. E menos 3 vezes menos 1, 3. Encontramos o ponto B. O x vale 3, quando o y vale 0.
Agora que eu tenho 2 pontos e eu sei que a função é crescente, se ela é crescente, ela tem que ser assim. Aliás, se ela é decrescente, ela tem que ser assim. Crescente, ela é assim. Eu vou fazer primeiro o eixo x, abscissa, eixo y, ordenada, o ponto de encontro é 0. O ponto A, o x vale 0, o y vale 3. Então, eu vou lá em cima do y e marco 3. Segundo ponto, o x vale 3, o y vale 0. Eu vou lá na linha do x e marco em cima do 3. Eu tenho 2 pontos. Eu ligo esses 2 pontos, fiz o gráfico. Essa linha vermelha é o meu gráfico. A função f de x igual a 4x menos 1, eu vou primeiro olhar o valor de a e de b. A vale 4, é o número que está junto com x, b vale menos 1. Como A é um número positivo, 4, então a função é crescente, o gráfico tem que ser assim. Eu já tenho o primeiro ponto, o ponto A. O A tem um ponto como sendo o x 0 e o B menos 1. Você vai aproveitar esse valor de B, que ele é o nosso valor que intercepta o eixo Y. Agora eu vou achar um outro ponto. Eu vou trocar o f de x por 0 e eu vou ficar com 4x menos 1 igual a 0. Eu troco um do primeiro membro para o segundo, ele vai passar somando. E o 4, como ele está grudado no x, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho x igual a 1 sobre 4. O segundo ponto, o x vale 1 sobre 4 e o y vale 0. Lembra que f de x e y quer dizer a mesma coisa. Eu vou desenhar o gráfico. Eixo y, eixo x. Eu vou olhar o ponto A, o y vale menos 1. Então, está abaixo do zero. Você acha o menos 1 e marca um ponto nele. Depois, você vai achar o segundo valor, 1 sobre 4 no x. Então, no lado positivo, você marca um outro ponto. E liga esses 2 pontos, você tem a reta. A reta é a linha vermelha. Na letra C, eu tenho f de x igual a menos x. O A, então, vale menos 1. Não tem um número aqui que ele é sem letra, então B vale 0. A função é decrescente porque o A é negativo, então o gráfico tem que ser nessa posição. Eu já tenho o primeiro ponto, 0 e 0. Por quê? O x sempre vale 0, o y é o valor de B. Como B vale 0, a gente repete o 0. O segundo valor, eu vou substituir o f de x por 0, menos x igual a 0. Mas como eu quero o valor de x, eu vou multiplicar por menos 1. Eu encontrei que o x também é 0. O ponto B também é 0, 0. Então, basta fazer o desenho nesse formato, passando pela origem do sistema, 0, 0. Letra D, f de x é igual a 3 sobre 2x menos 3. O A vale 3 sobre 2, o B vale menos 3. A função é crescente porque o A é positivo. Então, o gráfico tem que ser nesse sentido. O primeiro ponto, o x vai valer 0, o y é o valor de B, menos 3. Eu vou fazer o segundo ponto, vou trocar o f de x por 0, nós vamos ficar com 3 sobre 2x menos 3 igual a 0. Eu vou mudar esse 3 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar positivo. 3x sobre 2 igual a 3. Agora, eu vou mudar esse 2 que está dividindo do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar multiplicando. Ele vai multiplicar 2 vezes 3, 6. Ficamos com 3x igual a 6. Agora, eu mudo 3 do primeiro membro para o segundo, ele passa dividindo. 6 dividido por 3 é 2. Encontramos um próximo ponto. O x vale 2, o y, que é o f de x, nós trocamos por 0. Agora, eu vou marcar os 2 pontos. O primeiro ponto é 0 e menos 3. Então, você vai olhar lá na linha do y, vai achar o menos 3 e vai marcar um ponto. O segundo ponto é 0 e 3. Você vai olhar a linha do x, vai achar o 2 e vai marcar o ponto. Você vai ligar esses 2 pontos em uma reta. Quando você ligar em uma reta, você tem o gráfico. Pessoal, nós concluímos nessa aula a correção do exercício 11. Na nossa próxima aula, nós vamos estar concluindo a correção dos exercícios 4. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida é só entrar em contato durante o plantão.